Finalmente fortaleçam-se, verso 10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra as dominações deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Verso 14: Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu estava pensando e meditando e orando sobre o tema para falar esta noite com a igreja. E eu fiquei pensando nas coisas, em todas as informações importantes que o texto de Efésios nos fornece. E obviamente que entre outras coisas que nós que podemos aprender aqui, entre todas, melhor dizendo, também de forma introdutória fica claro nessa leitura que fizemos que a igreja luta contra um inimigo terrível, que como nós percebemos, inclusive se fizermos uma leitura mais tivermos mais pensando, melhor assim dizer, nos textos anteriores do próprio livro, veremos, por exemplo, de Efésios 4, Efésios 5, por exemplo, veremos que esta luta não está, ela é refletida, essa luta espiritual é refletida, por exemplo, na relação entre o crente e a comunidade, o crente e a sua família, o crente e os seus filhos, o crente e a sua relação de trabalho. Tudo isso está lá no capítulo 5, por exemplo. E também no capítulo 4. E além do que, irmãos, o apóstolo Paulo também nos fala que a partir do verso 10 do capítulo 6, que a gente acabou de ler, que nós, para vencer esta luta contra o nosso adversário, temos que, entre outras coisas, nos revestir da armadura de Deus. Porque esta luta, como eu já falei, é uma investida forte do inimigo em todas as áreas da nossa vida. Bom, nessa noite nós vamos falar partindo de um pensamento, de uma questão. E a questão é exatamente essa. Por que existe um número muito grande de cristãos que, após ele enfrentar lutas ferrenhas em todas essas áreas que eu falei, e vencer essas lutas, ele não consegue permanecer firme na fé? Percebam isso. Por que muitos crentes não conseguem permanecer firme na fé depois de tanto lutar e vencer? O que ele deveria fazer o contrário. Por exemplo, saltitante, cantar de alegria e louvar a Deus, ele esmorece. Precisa de um emprego, consegue um emprego, fica fraco. Luta para comprar um carro, depois que compra, o carro fica fraco. Procura um casamento, depois que casa, enfraquece. Por que essas coisas acontecem na vida do crente? É nisso que a gente vai pensar. Bom, em primeiro lugar, eu penso, irmãos, que o dom do Espírito Santo, a primeira explicação que eu tenho
é que o revestimento de poder foi desviado, teve o foco desviado. Então, foi desviado o seu foco. Como eu já disse outro dia, e retomo aqui, ao que me parece, o dom do Espírito Santo se tornou um adorno para a igreja, para a parte da igreja, como um enfeite. Às vezes a gente coloca aqui um lencinho, né, um pingente mais bonito. O revestimento de poder foi transformado por muitos crentes, principalmente os mais achegados ao movimento neopentecostal, a um adorno, a um enfeite, e não a uma necessidade para a guerra. E enfeite você coloca quando quer. Muda quando quer também. Você adequa o enfeite à sua realidade. O enfeite está lá no seu armário, disponível, né? O adorno está lá e você usa quando quiser. Bom, principalmente nesses dias midiáticos. Então as pessoas deram destinação diferente aos dons, ao revestimento de poder. Quando deveria ser uma necessidade, deixa de ser uma necessidade, passa de ser um enfeite, e como enfeite eu uso se eu quiser. Então, a minha primeira explicação para essa questão de por que muitos crentes não conseguem permanecer firme na fé, se baseia nessa questão. Mas a gente vai estudar o texto bíblico um pouquinho, e a gente vai pensar pelo menos três pontos importantes, que eu entendo ser importantes para a nossa mensagem desta noite. O primeiro, a gente vai visitar os conceitos sobre Satanás, e também sobre os agentes que ele tem no contexto da doutrina pentecostal, que é o que a gente acredita. Nós precisamos entender isso. Nós somos pentecostais e, como pentecostal, nós enxergamos o diabo de uma forma. Enxergamos o adversário também de uma forma e seus agentes também. Segundo ponto, a gente vai pensar sobre as áreas que a Bíblia destaca que ele atua. Né? Então, ele atua em diferentes áreas e a gente vai pensar em todas elas nesta noite. Em terceiro ponto, a gente também vai pensar nas próprias armaduras de Deus e a finalidade dela. Quais são as finalidades? Para qual finalidade Deus, para quem Deus preparou, e qual a finalidade da armadura de Deus? Bom, então, irmão, pensando nisso, vamos então falar do diabo. Parece que a gente tem grande dificuldade de entender a ação de Satanás. Vocês estão me entendendo? Digam amém. A gente tem grande dificuldade de entender quem é essa pessoa emblemática que a Bíblia fala, misteriosa que a Bíblia fala, que parece ser irreal, mas é muito real. Ele é um inimigo invisível, como a Bíblia descreve, porque a gente não consegue vê-lo pessoalmente como vocês me enxergam e eu vejo vocês. No entanto, nós não podemos ignorar que as obras de Satanás são visíveis diariamente em todas as áreas da vida do ser humano, das quais eu já falei, na família, no trabalho, no dia a dia, nas relações pessoais, em casos semelhantes como esse e outros casos, a gente percebe a ação clara de Satanás. Quem, pois, poderia cometer um assassinato contra uma outra pessoa, senão alguém sob a influência do diabo? Quem, pois, poderia violentar uma criança, senão alguém que está sob a influência do diabo? Então, ele atua na sociedade de muitas formas. Embora a gente não vê diabo, embora a gente não o vê, ele não tem aquela figura que a gente imagina, ou que o cinema pintou de alguém com um tridente, com chifres, que muito se imagina na figura dos vilões dos filmes de TV, não é? Dos filmes de cinema, mas a gente não consegue visualizar essa pessoa, esse ser, como a gente vê cada um de nós. Mas a gente não podemos negar a sua obra, as realizações que ele faz. Bom, de toda forma, muitos são os estudiosos, irmãos, que descrevem, por exemplo, que as experiências dele. Por exemplo, nesse caso,
Nós temos há um comentário, um livro da editora Mundo Cristão, que traz uma experiência de um pastor americano que por muito tempo lutou, por vários meses, dias, talvez semanas ou meses, lutou com uma pessoa que não tinha problema nenhum, era uma pessoa perfeitamente bem, mas que estava em algum momento tendo desmaios, ela sofria de desmaios. E essa pessoa, depois de muita oração, de muita insistência em oração do pastor, até que ela mesma, a pessoa mesma, a própria vítima, não aguentava mais, correu até a casa do pastor pedindo, pelo amor de Deus, que ela fosse liberta daquilo, porque não havia nenhum tipo de enfermidade diagnosticada na vida dela, a ponto dela estar aqui e de repente desmaiar. E aí eles entraram num trabalho de oração imediato ali, e naquela ocasião um espírito maligno gritou em alta voz que Jesus venceu e deixou a mulher. Então era um demônio atuando na saúde daquela pessoa, e a Bíblia fala disso. A Bíblia diz que uma mulher entrou corcunda, uma mulher corcunda entrou na igreja, no templo, e Jesus estava lá. E ao orar pela mulher, que era corcunda, o demônio saiu e essa mulher ficou curada, assim como outros também. Então, irmãos, são muitos os exemplos que nos demonstram, por exemplo, que nos demonstram que o diabo atua, nesse caso, em casos específicos como esse, na saúde. Agora, o que é interessante pensar que nós, como cristãos, precisamos ter discernimento das investidas que o diabo faz contra a igreja, visando o quê? Primeiro, por que o diabo investe contra a igreja? Ele tem o objetivo de destronar Deus. Destronar Deus do seu trono. Deus está no trono, né? Então ele quer tirar Deus do trono. 2, ele quer levar, conduzir, incentivar os crentes em Cristo a abandonar a sua fé e seguir em direção ao inferno. Então ele tem esse objetivo. Como esse objetivo, ele vai lutar. Bom, assim pensando, irmãos, nesse quesito, eu lembro agora de um texto desse comentarista que eu acabei de falar, que escreveu o seguinte: o mal causou tremendo impacto através de forças nefastas, tais como o materialismo, o racismo, o sexismo e outras ideologias que negam tanto Deus quanto o valor da vida humana. Existem também os relacionamentos destrutivos, revelados nos abusos contra esposas e filhos. Além disso, os crimes tornam-se cada vez mais frequentes nas ruas das cidades e são incontáveis os desabrigados, sendo muitos destes doentes que andam pelas ruas. Eles percorrem as ruas buscando se refugiar. A pergunta que muitos levantam em seus esforços para combater tais males é: por que, por que colocar o diabo nessa história toda? A resposta é clara: porque ele é o responsável. É ele o responsável pelas coisas que ocorrem no mundo. É ele o responsável por esse desajuste, e a sociedade, parte da sociedade, que quer que ele faça isso. Então, pensando dessa forma, irmãos, esse ser é um sujeito espiritual, é espiritual, suas ações são reais e, pior, sentidas, praticadas e sentidas por nós. Muitos de nós sofremos os ataques, as investidas diretamente de Satanás. Talvez você até se confunda, mas com esses problemas. Mas muitas vezes é ele propriamente manipulando as coisas ao seu redor para te fazer cair. Então, de forma mais acirrada, quem é esse indivíduo? Bom, aí eu tenho que ir até o Russell Shedd, que foi um pastor, e esse pastor muito conhecido no país, ele escreveu vários livros, muitos livros, foi um teólogo muito renomado, inclusive, e escreveu um dos livros que eu quero citar ele aqui, que é Mundo, Carne e Diabo. Russell Shedd descreve o diabo da seguinte maneira: ele parte da queda de quem é ele? Era um anjo criado por Deus, que estava
no trono de Deus, na presença de Deus, responsável por atividades espirituais na presença de Deus. Lá onde estava, e ele parte do texto de Isaías 14 e Ezequiel 28 para afirmar isso daí. Comparando, é claro que o texto de Ezequiel e Isaías falam do rei de Tiro e do rei de Babilônia. No entanto, ele diz o seguinte, ele parte dali, desse texto que narra Tiro, e o rei de Tiro e o rei de Babilônia, para dizer que Satanás era esse indivíduo criado por Deus, como anjo de luz, que tinha todo um resplendor da sua glória, mas que elevou o seu coração, como diz a Bíblia. Em outras palavras, ele se ensoberbeceu, se encheu de vanglória, a ponto de achar que se tornaria alguém semelhante a Deus e sentaria no trono de Deus. A partir daquele momento, ele foi expulso de lá, e junto com ele, a terça parte dos anjos do céu caíram também. Saíram, foram derrubados de lá. Jesus diz o seguinte: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Interessante que ele não desceu, ele caiu. Não é? E a sua queda, Apocalipse capítulo 12, versículo 4, coloca a figura de Satanás como um dragão. E diz que ele derrubou com a sua cauda a terça parte dos anjos que estão no céu. Então veja como esse sujeito é perigoso, vamos falar assim. Bom, mas ele tem muitos nomes na Bíblia. O primeiro é esse que nós estamos falando. Qual deles? Satanás, que remete a opositor. Quem é ele? É um opositor. Carrega o sentido de adversário. Adversário de quem? De Deus. Segundo, de quem? Da igreja. Não podemos brincar com o adversário. Ele é o adversário da igreja. Ele se opõe a Deus e se opõe também à igreja. A Deus ele quer destronar, como eu já disse, a igreja ele quer derrubar. Bom, ele também se opôs, não pense que ele não se opõe a crentes, por ele ser um anjo e por ele ser uma criatura espiritual, ele não se opõe a uma criatura física, carnal, como eu e você. Se opõe? Sim, porque ele se opôs a Jó, se opôs a Paulo, se opôs a Josué, se opôs a tantos outros servos de Deus, porque ele também não iria se opor a mim e a você, ao meu trabalho, ao seu trabalho, à minha trilha na fé, caminhada na fé e a sua caminhada na fé. Também devemos pensar que ele não só se opõe, como ele também controla um vasto e amplo exército de demônios muito bem preparado, alguns limitados, como diz a Bíblia, preso para destruir a igreja. Então, irmão, milhares de milhares. Jesus falou quando Jesus expulsou aquele demônio daquele homem que era aquele homem que morava no sepulcro, a Bíblia fala que ele tinha ali tinha nele cerca de 6.000, tinha nele ali cerca de 6.000 demônios, né? Porque era esse o número de uma legião, que remetia a uma legião. Então, a primeira é que ele é um ser que se opõe, ele é um opositor de Deus. Então não dá para fazer parceria com o opositor. Como é que você se opõe? Segundo nome que a Bíblia fala, remete, que eu quero trazer aqui para vocês, é diabo. Diabo vem do sentido de acusador. Toda vez que a Bíblia se refere a diabo, é porque ele acusa. Esse sentido, irmão, esse nome remete a um difamador. Ele é um difamador, ele é alguém. Percebam às vezes a ação do diabo aparece numa situação que até parece semelhante a Deus. Veja, o homem levou um paralítico, um filho
endemoniado que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. E levou até Jesus. E o homem chega até Jesus e diz assim: eu trago meu filho ao Senhor, porque eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam, não conseguiram expulsar o demônio que está sobre o meu filho. Ó, por qual razão a acusação daqueles discípulos que estavam em treinamento foi levada naquele momento ali? Aquele homem, qual era o objetivo do homem? Acusar os discípulos de que eles não foram capazes de expulsar o demônio do rapaz, ou a libertação do próprio rapaz? No meu entendimento, a libertação do menino era o objetivo. Agora, a acusação dos discípulos, da incapacidade dos discípulos de expulsar, não fazia parte do contexto. Ali temos uma ação diabólica. Porque ele é maldizente. Diabo quer dizer maldizente, acusador, difamador, contendeiro, maledicente. Então é esse o sentido em que muitas vezes nós percebemos a ação diabólica em nosso meio. Por essa razão que eu não gosto sequer de ouvir que alguém está falando mal de mim. Não me interessa saber, porque vejo a ação do diabo nisso. E segundo ponto, terceiro, tentador. A Bíblia também descreve ele como tentador. Ele tentou, por meio de suas ações, por exemplo, as pessoas que faziam a obra de Deus, a começar por Jesus. Percebam como ele tentou Jesus, tentou fazer com que Jesus fosse, desertasse do seu trabalho, deixasse do seu objetivo, abandonasse sua missão. O apóstolo Paulo, ao escrever a primeira carta de Tessalonicenses, disse aos irmãos daquela igreja o seguinte: estou enviando a vocês o meu filho Timóteo. E Timóteo tem o objetivo de constatar, de verificar como está a fé de vocês. Por quê? Porque para que vocês não desistam cedendo às pressões do tentador. O tentador quer nos fazer a todo instante afastar-nos da fé. E o apóstolo Paulo diz algo, irmão, que me chama muita atenção, com quem eu me simpatizo com isso. Ele diz: quando um crente desiste da fé, ele invalida até o nosso trabalho, o trabalho que já foi realizado. Então, se tem algo que nos atrasa ou nos traz a sensação de inutilidade, de perca de tempo, de ter perdido tempo, é quando o crente naufraga na fé. Isso está aí, Paulo que escreveu. Pode ler, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 5. Então, ele é também alguém que tenta fazer o crente desistir da fé. Outro nome que quero destacar, Belzebu. A Bíblia o chama de Belzebu. Por que Belzebu? Belzebu era uma divindade de Ecrom. E o nome de Belzebu significa, dentro da mitologia daquela sociedade, Deus das moscas. E o que isso tem a ver? O missionário, né, também, Russell Shedd, que eu acabei de falar dele, associa Belzebu e as moscas da seguinte maneira, e eu quero trazer isso para vocês. As moscas representam os espíritos malignos. Deduzimos que Satanás ordena o serviço deles sempre com o intuito de corromper a vida pessoal, abre parênteses, sexo, drogas, desonestidade, e social, intrigas, maledicências, manipulação,
mentira, pressão e muito mais. Então, o Russell Shedd compara ele diz, Beelzebub é o deus das moscas. E as moscas, no meu entendimento, são relações morais e relações sociais que destoam da presença de Deus. Cuidado com essas coisas. Muitas vezes os demônios estão agindo ao nosso redor, buscando nos destruir. Irmão, não tem nada pior do que você comer uma refeição, almoçar ou jantar, tendo que expulsar moscas. Eu me lembro de um evento que fui com a irmã Cida, e naquela ocasião estávamos almoçando e tinha tantas moscas naquele lugar, né? Mas eram tantas que quase vinham, quase na garfada que a gente dava na boca, vinha moscas junto, de tanto que tinha. Cuidado com as moscas. Cuidado, pode ser demônios, mas não estou falando dessas que estão voando no seu prato, que estão voando na sua casa, que a gente encontra na rua, não. Eu estou falando de demônios que vêm sobre nós o tempo todo, tentando nos destruir e nos fazer cair na presença de Deus. Então, feito assim, uma breve observação sobre a figura desse ser emblemático, misterioso, invisível, mas real, que é o diabo, vamos então pensar agora nas ações que ele faz na vida do crente, porque não para por aí. Ele age, ele não é material como nós vemos uns aos outros. Posso cumprimentar os meus irmãos, mas ele é real, porque ele atua. Então, se ele atua, de que forma ele atua? Aí a gente precisa pensar naquilo que eu já introduzi. Você precisa. Qual é o objetivo disso, então? Vamos começar a ver as ações do diabo em algumas áreas da nossa vida, quando nós menos estamos preparados, pensando que não. Onde? Voltamos para Efésios, nos capítulos 4, 5 e 6, nós percebemos lá da seguinte maneira: do capítulo 4, do verso 17 até o versículo 32, o apóstolo Paulo descreve que os cristãos não devem viver mas como gentil. Bom, nesse caso, eu sou gentil porque Paulo estava falando de um grupo gentil, era aquele que não era considerado judeu, ok? Então, nesse sentido de etnia, eu sou, porque eu não sou judeu, ok? Mas não é disso que estamos falando. Paulo está falando dos gentios que viviam sem Deus, sem a presença de Deus. E é disso. O crente não pode viver como não crente. Não, o crente não pode viver como se fosse um não crente. É esse o sentido. Como vive o não crente? A Bíblia descreve que o não crente vive na sua... Primeiro que a Bíblia diz que ele já jaz, ele está no maligno, ele vive no maligno. A Bíblia também chama o diabo de maligno. Poderia ter trazido para esta noite a referência de maligno, depois de Beelzebub. Por que maligno? Porque tudo que ele faz intenciona o mal. Tudo que o diabo faz intenciona o mal. E a Bíblia diz que tem pessoas que jaz no maligno. Quer dizer, tudo que elas fazem é para o mal. E o capítulo 4, do verso 17 até o versículo 32 de Efésios, Paulo é categórico. O crente não pode viver como vive o ímpio. Em outras palavras, o ímpio vive no maligno. E aí Paulo diz o seguinte: você é crente? Então não viva como ímpio. Isso é claro. Então não dá para associar as práticas do ímpio,
a prática do crente não podem ser igual. Paulo não está dizendo que eu não devo viver com o ímpio, porque com o ímpio eu teria que ter uma sociedade à parte. Eu nem poderia morar aqui. Não é isso que ele está dizendo. Ele não diz que eu não devo viver com, eu não devo viver como eles vivem. Eles vivem de forma que não agrada a Deus, e eu não posso viver assim. Então, nessa condição, nós temos que pensar que o diabo pode agir, inclusive com essa ideia de que o crente pode viver como maligno, como ímpio. Não, tem algumas falas diabólicas que circulam entre o pátio da igreja. O primeiro delas, a primeira fala diabólica é essa: não pega nada não. Vocês escutam muito isso. Não pega nada não. Um pouquinho não faz mal. Um pouquinho não tem problema. Pega sim. Crente não pode viver como vive o ímpio. Crente tem que viver como vive o crente. Você pode dar glória a Deus? Então, crente tem uma fala diferente. Crente tem um pensamento diferente, se você voltar ao texto. Crente tem a realidade do crente é absolutamente diferente. Se vamos ao capítulo 5, por exemplo, de Efésios, podem abrir aí a sua Bíblia, que você vai ver. Se você vai ao capítulo 5, do verso 15 até o versículo de número 21, você verá que o crente precisa saber viver na comunidade. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Veja, irmão, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para os dias agora. Se vamos mais adiante, vamos ver que também o adversário atua na relação familiar. Veja, a relação entre pai e filho, versos e os deveres conjugais. O versículo de número 22 e os versículos, do verso 22 até o verso de número 33, nós vamos ver as ações que o diabo pode fazer na vida do casal. Desamor, desafeto, desentendimento. Estão todas aí. Porque o que o Paulo está falando para a gente fazer, a gente tem que pensar que é a ação do diabo. E eu já disse lá atrás que a ação do diabo é desviar o povo do objetivo. Então, se Paulo está dando o objetivo, onde é que eu vejo o diabo? É no descumprimento do objetivo. É no desfoque do objetivo. É o desviar do objetivo. Se Paulo diz, mulheres sujeitem seus maridos, como também ao Senhor, aonde é que eu estou vendo o diabo? Na insujeição. Se a Bíblia diz, se Paulo diz, marido ame a sua esposa, aonde eu estou vendo a ação do diabo? No desamor. Percebe? É no descumprimento da ação. É exatamente o descumprimento da ação. E nós, como crente, não podemos nos conformar com essas coisas. Irmão, aconteceu isso hoje, aconteceu amanhã, aconteceu depois, aconteceu anteontem. Então, tá tudo bem, esse é assim mesmo. Não é assim. Não é desse jeito. Nós precisamos entender que Deus não quer que a gente seja assim. Deus quer, se há algo que Deus quer que a gente faça, e bem feito, é cumprir o plano. Muito bem, mas ainda assim, ele também fala da relação dos filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais. Capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 4. Obedeçam aos seus pais. Quando eu vejo o diabo? Onde eu vejo o diabo? Na desobediência. Aonde está a ação do diabo? Está na desobediência, irmão. Não tem coisa... Começou o ato da desobediência, está claro aqui,
que a gente já começa a visualizar. Não confunda a desobediência com acordos e reacordos que existem entre marido e mulher, existem entre a sociedade, existem entre pais e filhos, existem acordos e reacordos. Desobediência são pontos diferentes. Bom, mas então, se a gente agora sabe quem é o diabo, se a gente sabe o que seus nomes significam, se a gente conhece um pouco de suas ações, então como é que a gente vai vencer? É exatamente isso que a gente tem que falar. Não tem outro caminho. A única ou o único caminho para a gente, a única possibilidade de vencer o diabo é estando armado com as armaduras que Deus preparou para a igreja. Não tem outro caminho. E aí, é nesse sentido que a gente entra no texto que nós lemos agora, do capítulo 10 e o versículo de número, do capítulo 6, versículos 10 a seguir. Quando a gente volta a esse texto, vocês estão me entendendo? Digam amém. Amém. Então, quando a gente pensa essa questão, então, pastor, de que forma eu vou vencer isso? Eu tenho que ficar triste porque eu passo por isso? Não. Eu tenho que me desanimar, aí é que você deu lugar para o diabo mesmo. Eu tenho que parar, aí é que o diabo se apossou e você está possuído mesmo. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou vencer toda essa ação maligna em toda a sua esfera? Como é que eu vou vencer as moscas? Vamos falar assim. A gente tem que pensar da seguinte maneira, irmão. Primeiro, a armadura de Deus. Deus preparou uma armadura. O capítulo 6, do versículo 10 ao 17, Deus preparou uma armadura para o crente. Diga glória ao Senhor. Deus preparou a armadura para o crente e diz assim: olha, eu vou dar uma armadura para vocês lutar e vencer a batalha. E vocês podem ficar tranquilos que nenhum espírito maligno e nem mesmo o diabo conseguirá penetrar essa armadura. Irmão, o diabo é estrategista. Vejam, quando Saul, né, na verdade, quando Acabe tentou enganar, ele saiu para uma batalha, e aí diz a Bíblia que ele chamou os profetas, e o profeta disse o seguinte: os profetas disseram, vai que Deus vai dar a vitória para você. E aí ele chamou um outro profeta, e o profeta disse, não, Deus vai matar você lá no campo de batalha, você vai morrer lá. E ele falou assim, então eu vou trocar a armadura, eu vou vestir a de um soldado e vou pôr a de rei do soldado, não é? E aí ele está disfarçado no meio do povo. O sujeito pegou uma flecha do exército, o sujeito lá, o soldado inimigo, pegou uma flecha, mirou no rei que era um soldado vestido de rei. Né? Então ele mirou no rei, tchau, e a flecha foi. Só que no meio do caminho, ela desviou. E entrou aonde? Entrou no soldado, que era o rei vestido de soldado. Então ninguém engana Deus, nem mesmo o diabo. Entende? O diabo não é onisciente, ele também não é onipresente, mas não pense que você vai enganá-lo, não. Você não vai enganar, você vai resistir. Enganar é uma coisa, resistir é outra. E crente só resiste ao diabo por meio vestido de armadura. Mas tem um problema. E eu quero trazer uma questão aqui para vocês. Bom, qual, pastor? Em primeiro lugar, ao ler o texto, a gente tem uma sensação de que, e tudo que nós lemos aqui hoje, de que a armadura não está disponível para crentes desocupados. Não está. Não está disponível para crente desocupado. Ah, pastor, peraí. Não está no texto. Percebam que o texto está dizendo para o crente que está em guerra. Mas que guerra? Você deve estar pensando assim, mas eu guerreio. Eu levanto de manhã, de tarde, de noite, eu vou para o trabalho, eu trabalho o dia todo. Não é esta guerra. Não é a guerra de cuidar da sua família. É a guerra de arrancar o mundo que jaz no maligno, que está indo para o inferno, e tirá-los de lá e colocá-los no reino, no caminho do céu. É essa guerra. Por isso que o apóstolo Paulo
escreve categoricamente que a gente tem que lutar nessa peleja. Nesse sentido, tem muitos crentes que pensam que estão em pé, como um muro erguido. Não é essa a posição. A igreja não é um muro. Muro está parado. Muro é estático. Vento vem, bate e para. Não vai para lugar nenhum. A igreja não é um muro. A igreja é um exército. A igreja avança. Não é a igreja que resiste aos ataques do diabo. Não, irmão. É o diabo que é atacado, que tem que ser atacado pela igreja. O inverso. Não é a igreja que se defende, embora ela tenha escudo, como nós lemos aqui. Mas a igreja tem espada, porque ela ataca, ela avança, ela guerreia. E a Bíblia diz que as portas do inferno não resistirão aos ataques da igreja. Então, se o texto é claro ao dizer que a armadura é para quem está guerreando, o que então, como fica o crente que não está guerreando? Desarmado, despreparado. E é isso que vários estudiosos dizem da seguinte forma: tomemos cuidado para não pensar que os cristãos são vistos como que alguém estático, recostado, parado, por assim dizer, esperando o refúgio de sair da fortaleza, o ataque, esperando no refúgio do ataque de Satanás. Não, os soldados, aqui no texto se referido, são descritos como que vestidos para a batalha e lançando-se à luta. Quem são os soldados revestidos pela armadura? São os que estão lutando. São os que estão na guerra, na luta, lutando contra nós. Quem são esses soldados? São os que estão militando pela causa do Senhor. São esses os para os quais, para quem Deus preparou armadura, irmão. Mas e os demais? Por essa razão que tem crente que não consegue de jeito nenhum se aprumar. Um dia está lá, outro dia está cá, um dia está no alto, outro dia está embaixo. Mas qual é o problema? Está desarmado. Não adianta, a gente não consegue enfrentar o diabo com ideia, não conseguimos enganar, não conseguimos iludir. Não, nós só conseguiremos vencê-lo se a gente estiver atuante no trabalho do Senhor. É a única forma. E é isso que Deus quer. Ah, pastor, Deus é meu truta, como diz algum, e entende quando eu não vou para a igreja. Deus não coloca Deus nesse negócio de não ir para a igreja. Você não vai para a igreja, eu não vou para a igreja, por vários motivos que eu quiser não ir para a igreja. Mas não ponha Deus nesse negócio. A luta que temos é diária contra o diabo e diariamente temos que estar revestido com a armadura de Deus, que vai desde a cabeça até os pés. Se não for desse jeito, nós não venceremos. Afinal de contas, por que estamos aqui esta noite? Por que vocês ensaiaram um canto? Por que o Vitor chegou aqui quase que no meio da tarde? Por que os irmãos vieram organizar a igreja? Por que eu estou desde manhã trabalhando nesse texto, nessa mensagem para pregar aqui só hoje? Porque eu não terminei, vou continuar. Por que todo esse procedimento aconteceu? Para dizer que a igreja é bonita? Para dizer que a igreja estava cheia hoje? Para dizer que nós temos um culto na internet? Para dizer que nós somos isso, aquilo? Para com isso. Não, irmão, nada dessas coisas nos ilude. Isso aí não nos engana. Tudo isso foi feito por um objetivo. Qual? Cumprir o ID do Senhor Jesus. E o que mais? Nenhum de nós podemos nos perder. Precisamos nos manter firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que foi feito aqui, o que foi preparado aqui, o que já foi preparado para o final de semana, não é enfeite para ninguém, não. É guerra contra o nosso adversário, é guerra contra o nosso adversário.
Ele quer destruir você, quer destruir a mim, ele quer destruir a minha vida, ele quer me colocar na prostituição, ele quer colocar você na prostituição, ele quer acabar com você, mas Deus não deixou, aleluia! E por causa de Deus, tem um número muito grande de gente aqui engajado para fazer com que eu e você permaneçamos na presença dele. Bom, dito isso, irmão, eu vou deixar o restante para a gente falar no próximo dia, na próxima semana. Mas o que vamos pensar então? Duas coisas. Primeiro, o que é que você vai fazer com isso que eu falei? A primeira coisa, inicialmente, irmão, tenha consciência de que o inimigo atua de todas as formas e em todas as áreas da sua vida, na sua casa, no meu lar. Ele esteve na presença de Jesus na ceia. Ele esteve com Deus na reunião do céu. Quem dirá não vai entrar na minha casa e na sua? Quem dirá não vai entrar? Ele falou na boca de Pedro, falou na boca de tantos outros. Quem dirá não falará na minha e na sua? Portanto, temos que vigiar o tempo todo. Atenção, acenda o sinal de alerta a todo tempo. Segundo ponto, o que eu vou fazer com essa mensagem, com o que eu aprendi aqui esta noite, com o que foi pregado esta noite, irmão? Segundo ponto, entenda que você é um soldado alistado para o exército de Deus. E em qualquer situação, até mesmo em que você se entenda como um sujeito perdido, desmontado, sem fé, sem ânimo, você mesmo terá que se encorajar em Deus e na palavra de Deus e guerrear pela sua própria vida. É o tempo todo. Você pode dar glória ao nome do Senhor. É nisso que eu penso, eu não vou cair. Eu estou desanimado, eu estou abatido, eu estou derrubado, mas eu não caio. Eu sou um soldado preparado por Deus.